Amém. Vamos sentar, por favor, em nome de Jesus. Eu fiz o resuminho da aula 1 ou 2, da maneiras e costumes bíblicos. Eu vou passar bem rápido, de uma forma bem rápida, e o que o pastor Fernando comentou na outra aula, logicamente eu já vou até pular esse assunto. E esse livro, ele, nessa unidade 1, ele vai falar da família, da criação da família, do desenrolar da vida, das gerações e nascimento e formação, do casamento, dificuldades na família e as mulheres, o tempos bíblico, que o pastor Fernando já fez esse comentário. Maneiras e costumes bíblicos, conhecemos um pouco da cultura, de modo de vida, costumes e hábitos do povo de Israel. Bem como o pastor comentou na outra aula, nós temos que, quando ler esses assuntos, sempre está voltado naquele tempo que ocorreu. Tudo está voltado num tempo, num contexto social, e hoje, logicamente, é outro contexto. O tema família é um dos assuntos centrais da Bíblia, desde Gênesis, com a formação lá de Adão e Eva, e o Evangelho, que veio a formação de Jesus Cristo. Esse é o tema central da Bíblia. Deus não criou o homem e a mulher, e também tem uma questão que o livro traz, que eu também não conheço isso profundamente, mas eu coloquei que leva uma questão para a gente ler e depois entender e até discutir sobre esse assunto, é que o judeu valoriza muito a família. Pois acho que o pastor Fernando já esteve lá, ele pode comentar um pouquinho a esse respeito aqui. A Bíblia é cheia de genealogia. Sim, eles têm um valor. Segundo o livro, ele traz que tem um valor muito grande para a família. Marido e pai. O termo marido vem de uma expressão hebraica que significa dominar ou governar. A família criada por Deus tem a função de conduzir, governar, orientar, proteger e prover a sua família. Aí depois o termo esposa tem a função de administração do lar, como auxiliadora. O interessante é que quando nós falamos de auxiliadora, às vezes a gente acha que ela pode ser menor, mas não é isso não, né? O Espírito Santo também é o nosso auxiliador, e a mesma palavra que ele usa para a esposa como auxiliadora, ele usa para o Espírito Santo como auxiliador. Filho era muito aguardado pela família, principalmente o primeiro, filho homem. Todo mundo sabe por quê. No capítulo 2, que ele fala da questão da geração da família, a chegada do filho mais novo era recebido com muita alegria. Quanto mais filho, mais honrada a mulher era. Temos aí vários relatos bíblicos, já vem algum em mente aí, né? Veio algum em mente, que a mulher tinha bastante filho, ela era honrada, e a outra não tinha nenhum, e ela não era honrada, já veio algum? Ana, isso. Tá? O nascimento, a geração e a formação. Deixa eu ler aqui. O nascimento, o nome, já foi falado, né? O nome tinha um significado especial. Aí depois a circuncisão, uma expressão que vem do latim que significa portar ao redor. Isso aqui veio pela lei de Moisés. A redenção, o que era? Quando a criança completava um mês de vida. Está lá em Êxodo 13, do 2 ao 12. O que acontecia aqui? Eles relembravam nessa festa que existia duas coisas. O primeiro macho sempre era do Senhor, né? E a primeira criança era consagrada ao Senhor. Lembra dessas duas leis? Lembram? Amém? Purificação. Era a mãe, por dar à luz a criança, era a exigência da lei. Nós lembramos, o pastor comentou na aula passada. Pode perguntar, pastor? Quantos dias era para a menina? Quanto? E para a menina? 40. Estão bem, hein? Prestando atenção. Ó, um ponto positivo aí para casamento, instituição sagrada, né? O casamento foi estabelecido por Deus, sendo ele o grande sustentador dessa instituição. Ele fez esse comentário a respeito, né? Monogâmico, trata-se onde o homem e uma mulher. Poligâmico, tem alguns casos na Bíblia. A questão do levirato, ele fez esse comentário. A única coisa a mais que isso só era quando a viúva, ele só casava quando a viúva não tinha filho, certo? Casamento misto, casamento com pessoas de outras culturas e o casamento de pessoas do mesmo povo. Isso acontecia nos tempos bíblicos. Dificuldades na família, temos dificuldade desde aquela época.
com a poligamia, viúva, aí todos esses assuntos vocês vão fazendo uma reflexão com algum personagem. A viúva que tinha o problema que ela tinha aquela questão da família, lembra do texto do Novo Testamento, do enterro da viúva? Infertilidade, vários casos, divórcio, infidelidade, também temos casos, casamento misto, também temos vários casos, e rivalidade entre irmãos. Isso aqui eram os problemas da família naquela época. Você vê que tudo isso aqui também existe hoje. E o capítulo 5, o resumo, ele vai falar das mulheres do tempo bíblico, as mulheres que eram assim, as que ficaram bem marcadas, né? Eu nem vou fazer esse comentário porque ele já comentou de todas aquele dia. No 2, na aula 2, que vai falar um pouco outro assunto, maneiras e costumes, vai falar sobre alimentação, higiene, vestes, doenças e sepultura, morte e sepultura. Alimentação, desde lá do Éden, vem tratando a respeito da alimentação. Vários milagres na Bíblia estão associados à alimentação. Jesus participava de refeições como qualquer outra pessoa. E os alimentos mais citados na Bíblia é o pão, que tinha na mesa do pobre e do rico, e também na casa do Senhor. Frutas e vegetais. Todo mundo conhece, todo mundo lê alguma coisa, acho que a esse respeito na Bíblia. Depois, alimentos mais comuns: carne, ovinho, que era uma bebida muito comum, e o azeite, que depois vai falar outra questão. E os hábitos alimentares, o desjejum, que era a primeira refeição às 9 da manhã, e a ceia, que era a refeição após o trabalho. Então tem essas duas refeições principais. No capítulo 2 vai falar um pouco da higiene, que já existia desde aquela época. Vamos a filha de Faraó, Davi, Batseba, Naamã, e vem outros, vem citando outras coisas. No Moisés falou na lei também, em Levíticos, a respeito da higiene. Coisas imundas viviam fora do arraial, de limpeza estava relacionada com a vida da espiritualidade do povo. Vamos passar aqui, 3 vestes e os seus significados. Era importante notar que a primeira percepção de Adão e Eva tiveram ao desobedecer a Deus foi que eles estavam nus, que eles se cobriram e depois Deus preparou para eles uma vestimenta. O uso das roupas determina o tipo de roupa, poderia indicar várias coisas: condição social da pessoa, condição da alma da pessoa, quer dizer, isso é simples entender. Um sacerdote, você vê ele bem vestido, você traça ele como uma pessoa muito espiritual. Podia mostrar também uma certa espiritualidade aqui, e podia revelar intenções, que é no caso das prostitutas, depende da roupa, ela tinha uma intenção. Roupas na Bíblia, a lei aqui, vamos direto aqui, No Novo Testamento não estabeleceu um estilo de roupa para os cristãos. No entanto, o que se vê a recomendação para o uso de vestimenta é que seja decente e modesta, partindo do 1 Timóteo 2,9, 1 Pedro aqui, segundo o livro. Segundo o livro, tá? Às vezes tem alguns outros costumes, mas a gente está tratando aqui segundo o livro. Aqui tem uns modelos de roupa. O pastor Fernando explicou todas as aulas do tabernáculo. Foi essa aula, né, pastor? Foi o segundo livro. E mostra aqui a veste do sumo sacerdote, os significados, tudo aqui nós vamos mandar tudo depois aí no grupo, e as doenças e seu tratamento. Quando nós falamos aqui das doenças, enfermidades, elas poderiam ser pelo pecado de alguém, mas nem todas eram decorrentes ao pecado, né? Os judeus criam que Deus podia curar e resolver o problema, e Jesus resolveu vários problemas. E, no entanto, deixa eu ver aqui outro, algumas doenças que aparecem na Bíblia, não descrita pelo seu nome, e sim pelos sintomas, como a febre, dor de cabeça e hemorragia.
Falando de febre, vocês lembram algum texto que traz de febre? Sogra de Pedro. Sim. Dor de cabeça? O menino que morreu. O menino lá no Antigo Testamento. E hemorragia também, a mulher do fruto do sangue. Algumas eram comuns, como lepra, cegueira, esterilidade da mulher, deficiência física, entre outros. Todas essas enfermidades aqui citadas têm sempre um texto. Eu não vou citar texto a texto, isso aqui a nossa memória vai buscando aí e nós vamos trazendo. Médicos, apesar da citação da profissão, inclusive pelos profetas, não aparece nenhum nome específico. Já no Novo Testamento nós temos a menção de Lucas, o médico. Tratamentos e remédios. 3 formas existiam: recursos naturais, como plantas, minerais, substâncias de animais. A segunda era rituais religiosos. E a terceira, quando possível, algum tipo de cirurgia que eles praticavam aí antigamente. Remédio, o mais usado: vinho, mel, sal, azeite, que faziam xarope ou infusão e alguma coisa. Se nós pegarmos todos esses remédios, todos isso aqui, tem algum texto bíblico ligado a todas essas histórias. E o capítulo 5 da sepultura, eu acho que ele é mais interessante a gente ler a página 95 do livro, que ele vai dizer tudo a respeito sobre esse detalhe. Amém? Esse é o resuminho da aula 1 e 2. Eu peguei só os pontos principais e não citei mais nenhum outro, só os temas principais de cada um.